Como você vê a chegada dos planos de saúde na medicina veterinária, na clínica de pequenos animais? Hoje em dia, Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. E lembra daquele recadinho que eu dou sempre no começo, qual que é? Dar o peteleco no positivo. Mas antes de dar o peteleco no positivo, o que você tem que fazer? Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e todas as notificações. Para quê? Para receber o conteúdo do nosso podcast, como por exemplo, hoje que a gente está com uma veterinária aqui, a Gabriela Rebelo, que é da clínica... Tantas Patas em Atibaia. Isso. Tudo bom, Gabriela? Tudo certo. Bom dia. Bom dia, bacana. E o Cláudio Pedro, que está aqui comigo. Tudo jóia, Cláudio? Opa, tudo bem? Bacana. Então, vamos falar um pouco do nosso patrocinador, a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, livros de autoajuda, livro científico, livros, tudo que é tipo de livro, livro espírita. E você encontra a Editora Vilese em 2 locais. Um é no Ibravet, ibravet.com.br/loja do Ibra. E outro local, bem menor que o Ibra, que é um tal de Amazon, amazon.com.br. Lá você encontra os livros físicos e os e-books. E no Ibra você vai encontrar os livros físicos. E a Editora Vilese, de vez em quando, ela escolhe alguém para ganhar um presente. E a Gabriela vai ganhar o livro A Sombra da Alma, que é de minha autoria. É um livro romance e ficção ao mesmo tempo. Adoro, sou uma colecionadora de livros. Opa, bacana. Tenho uma estante de muito carinho, muito obrigada. A gente vai combinar uma coisa muito importante. Quando você lê, se você gostar, você conta para todo mundo. Se você não gostar, você não conta para ninguém, tá bom? Não tem problema. Beleza, por isso que todo mundo só fala que gostou. Não, tá tudo certo. Isso é importante. Vamos falar do... Você é uma veterinária clínica, né? Que tem a clínica em Atibaia. Há quanto tempo você tem essa clínica? Eu tenho a clínica há 9 anos e meio já, né? A gente inaugurou em maio de 2015. Você está formada há quanto tempo? Estou formada há quase 13 anos. Eu me formei no final de 2011. Começou com 10 anos, então, a faculdade. E aí, seria bom, né? E aí você foi trabalhar já em uma clínica de pequenos animais. Isso, eu fui trabalhar numa clínica lá na minha cidade mesmo, de pequenos animais. Você é de Atibaia, então? Sou nascida em Guarulhos, mas mudei para Atibaia com 10 meses, com os meus pais. Estudei em São Paulo até os 6 anos, eu ia e voltava com a minha mãe todos os dias, porque ela trabalhava na prefeitura aqui de São Paulo. E depois estudei em Atibaia e aí em Bragança, que é onde eu sou formada, né? Que é uma cidade vizinha. Você se formou aonde? Em Bragança? Isso, na FESB, em Bragança Paulista. Ah, tá. E vocês atendem o que lá? Pequenos animais, cão, gato, mais algum tipo de animal? Nós atendemos pequenos animais, né? Cães e gatos. Às vezes aparece algum silvestre, mas é bem menos a nossa rotina. Até porque os especialistas, eles são terceirizados, né? Inclusive os de animais silvestres. Mas já aconteceu de aparecer alguns outros animais na clínica, porque clientes tinham ovelhinhas, né? E aí, como eu já tinha feito estágio em grandes, a gente acabou internando por um período curto para a recuperação, que ela tinha tido um filhote. Inclusive, nós que diagnosticamos, porque ela foi tosar na época do banho tosa, e acabamos tendo que fazer um ultrassom, tudo. Mas foi um episódio que aconteceu, né? Uma ovelha no meio de uma clínica de pequenos. Não é comum, mas acontece. Lá na clínica a gente fala que de tudo acontece um pouco. Sempre, né? Eu vou te contar, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica, meu primeiro atendimento, um papagaio. Eu não sabia nem cachorro direito, imagina um papagaio. Aí, sabe o que eu pedi? Um hemograma. Não existia hemograma de papagaio. Mas está a minha receita lá pedindo hemograma, né? Eu ia perguntar se você conseguiu coletar o hemograma dele, né? Não, eu pedi, né? ainda mandei para os outros, né? Só que aí o pessoal me ligou, só tinha um laboratório aqui em São Paulo, né? Que não fazia de papagaio, fazia de cachorro. Eles me ligaram e falaram: Sidney, a gente não faz hemograma de papagaio, não existe parâmetro. Isso é na época dos dinossauros, tá?
Tinha dinossauro e papagaio. E aí apareceu. Aí eu contando para um colega nosso, falando, nossa, me apareceu um papagaio, que horror, não sei o quê. Olha o azar. Ele falou, você deu sorte. Eu falei, por quê? O meu primeiro paciente foi um leão. Eu falei, você tá pior que eu. Pior que eu. Tem sempre alguém que consegue Ser pior, né? Ser pior, porque Sempre. tem sempre um pra falar assim, então, podia ser pior. Podia. Eu fui um pincher Nossa. para fazer pior que vacina. leão. Para fazer vacina. O pessoal que gosta de pincher, Ele que me tinha desculpe. 6 anos e se chamava Mickey. E o nome da tutora é Cibele. Não dá para esquecer, tá vendo? Olha, não Tá esqueceu. registrado. Um pincher também não é Não, pra mas o qualquer primeiro, coisa de uma vida, né? É. Então, para mim, fiz 2 vacinas. Vai vendo, uma tríplice e uma raiva. Não tinha sextupla, octupla, tríplice, é quíntupla, mesmo. era tríplice. Depois né? veio a sextupla, Eu fiz a depois a tríplice e a V8. raiva, o que eu chamava Mickey, era um pincher. Tinha 6 anos. Veio a V8, V10. Ah, E veio, os acho agregados? que quádrupla, quíntupla, sextupla, quádrupla octupla. mesmo. Ah, não, quádrupla era de felinos, não era? Hoje são 10, né? Hoje eles falam de V10 por conta das cepas de leptospirose, né? Mas tem uma marca hoje em dia que tirou a... Copenhague, a Lepto. Não, ficaram as leptos e saiu a que tem reação junto com a parvo. Corona? O corona. Corona. Tirou o corona porque era o que dava mais reação e se sabe que a imunização da parvo auxilia na... É cruzada. É, da imunização e o cruzada. corona, ele não é letal, a não ser que ele esteja com outras doenças e o paciente tenha menos do que, acho que, 3 semanas de vida por conta da imunização da mãe, porque a mãe passa os anticorpos, né? Você me fez lembrar da teoria da conspiração que teve na época do Covid, porque era o coronavírus, e o pessoal mostrava na internet, olha, isso daí já existe vacina, eles não querem dar na gente. Mostrava a vacina de cachorro, onde estava escrito coronavírus. Você chegou a ver isso daí? Não vi, O pessoal mostrando, falando, não tô E os acreditando que eu tô atendimentos vendo dos isso. cães com Covid? Sério? Apareceu muito. Apareceu alguns foram... Teve tigre, né, com Covid. Isso mas teve. é porque eu acho que os felinos tinham alguma coisa por conta do coronavírus entérico, né? Que causa PIF e tudo. E aí teve alguma... Mas era nos silvestres mesmo, era tigre, Eu leão. lembro que foi, acho que no zoológico de Nova York, 3 tigres apresentaram Covid e era o tratador que estava com Covid. Isso eu lembro de alguma coisa assim que apareceu. Foi identificado. Foi identificado. Foi Que até um eles ainda terror, estavam né? em questionamento. Ele só fazia a ligação antígeno-anticorpo por conta dele ter o coronavírus entérico. E aí ele vai não manifestar a doença, mas ter a reação de você conseguir fazer um snap rápido, né? O teste rápido e aparecer realmente que teve uma ligação do antígeno, ou realmente ele vai manifestar a doença COVID, né? Os sintomas todos que tinham, né? Que era tanto a parte vascular quanto a parte respiratória, né? Vocês ficaram abertos esses tempos de Covid? Sim. No início reduzido, Banhosa, quando a gente ainda tinha, foi fechado acho que quase um mês. E aí, o atendimento a gente tinha para as emergências, tudo. E depois... Um trabalho essencial. Era considerado essencial. Ainda estava com equipe reduzida, depois nós voltamos a ter equipe normal quando foi liberado. E aí também foi considerado Banhosa um serviço essencial por conta de higiene, as pessoas que estavam ficando muito mais em casa, e os animais ficavam em casa. E aí a gente meio que fez uma questão de delivery. Então, a gente ia até o carro, pegava o cachorro, levava pro Banhosa, dava o banho e tal, devolvia no carro. Então, para evitar a entrada e saída de pessoas na clínica. Então, a gente fez um esquema nessa época. Uma loucura, né? No começo foi um terror, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu continuei atendendo em domicílio, né? Fisioterapia. Eu continuei atendendo, aí eu chegava em casa, eu ia direto para a área de serviço, tirava toda a roupa, e colocava a roupa já para lavar, jogava álcool no corpo inteiro, aí colocava já uma roupa que eu tinha deixado lá e que eu entrava em casa. O negócio... Não, eu peguei muita gente passando álcool
desinfetante cândida em pata de cachorro, porque passeava com o cachorro aí queria... Até hoje tem gente passando. Até Tinha os hoje. coxins que chegavam um pouco descolados? Sim. Tinha, mas tudo bem. Nada pior do que quando teve aquela seca grande no Brasil, que o pessoal estava reutilizando a água da máquina de lavar. E aí muita gente deixava o cachorro ter contato ou com a água ou não enxaguava direito. E teve um caso de uma Border Collie que chegou na clínica onde eu trabalhava com 4 sacolinhas amarradas, uma em cada pata, porque os coxins tinham descolado por conta disso. Foi um trabalho para conseguir recuperar, conseguiu, mas a gente viu que não dava muito certo isso. Eu peguei um caso parecido com esse, mas não foi isso, foi só da cáustica. O pessoal passou no quintal, só da cáustica, acho que é para clarear o quintal, sei lá o que que é, e deixou o cachorro lá. Imagina, só da cáustica. Aqui a gente vê com a patinha queimada do asfalto. Isso. Eles vão passear num domingo, meio-dia, 1h da tarde, e os horários calor, bem né? No pra verãozão, gente, imagina. eles vêm na segunda-feira com a patinha Para quem está assistindo a cheia gente, de bolha, né? são 3 veterinários, né? Então deixa eu fazer uma pergunta. Vocês chegam na loucura de parar e falar pro dono o que está acontecendo? Que eu já fiz isso várias vezes. Eu já fiz também. Para, Ai, fala, normalmente posso eu dou conversar uma... com você? Como eu não sou de São Paulo, eu vejo menos, né? Mas quando eu tô em São Paulo, eu vou nos parques, eu dou uma julgada. Eu confesso, porque eu não me sinto à vontade de ir lá e falar assim, então, você tem noção? Mas eu julgo. Eu penso, igual filhote andando nesses parques. Você olha, você fala, não tem vacina. Por que você tá andando com isso? Não tem vacina. Eu olho e falo, gente, paulista de domingo, eu só vejo aqueles filhotes. Aquelas coisas eu falo, gente... Então, eu vejo, às vezes, ali no Minhocão, na Sumaré, que eu moro na região, uns bulldog inglês, né? Ou um show super peludo. Nossa, ao meio-dia caminhando. Ao meio-dia, 1h da tarde, Vocês pegam caminhando. muito hipertermia por conta disso? Caramba! Nossa, a gente pega, assim, de ter que sedar o bicho. E claro que você vai... litros e litros de propofol, anestésicos, enfim, porque tá com um metabolismo lá em cima, não ceda. 44 porque temperatura. Você tem que baixar, sedar, fazer com que ele fique totalmente chapado, pare de respirar espontaneamente para você entubar e baixar a temperatura com gelo, álcool e tudo mais. E às vezes eu até falo para os meus funcionários, eles, Gabi, mas já tá baixando de 35. Eu falo, deixa chegar nos 34 para parar a inflamação. Porque a gente já chegou até ruptura de alvéolo, tudo. Eu usava soro, eu passava o soro no gelo. Para dar uma participada, a hipertermia é causada muitas vezes por esses pacientes que ficam andando num sol escaldante de 40 graus, 42 graus, e o cachorro chega na clínica com mais de 44 graus de temperatura, já com né? convulsão, E eles morrem. de problema, Eles não, morrem. Mas eu me formei Podem morrer. faz 32 anos. Quando eu me formei, ainda tinha muito Fusca e Brasília, né? E esses carros não tinham ar-condicionado. E a Brasília, ela tem um motor embaixo do porta-malas. E o pessoal colocava o cachorro lá e ia viajar. Você imagina, sem ar-condicionado, o cachorro em cima do motor e com o sol batendo. E chegava a hipertermia direto para mim, direto. E era muito Doberman. Eu lembro só, assim, pastor às vezes chegava, mas era Doberman. Era uma época que tinha muito Doberman. Foi moda. Chegava muito Doberman, assim, com hipertermia. Você salvava metade, mais ou menos, infelizmente. É bem difícil. E hoje a gente ainda tem a questão, você atravessa a rua, tem uma farmácia, tem uma padaria, alguma coisa que vende o saco de gelo, né? Porque você não dá conta com o gelo que tem na clínica. E antes você não era tão fácil, não tinha os gelox, né? Que é o gelo descartável, reciclável, aliás. E esses bichos são desafios, né? Você tem alguma especialidade, Gabriela? Eu sou anestesista, né? Você é anestesista. Primeira pós-graduação que eu fiz foi em anestesia. Sei. E depois acabei gostando muito do intensivismo. Então, eu fiz no intensivismo também. Então, eu gosto da calmaria da anestesia, que você fica lá monitorando. O pessoal fala, o anestesista só fica tomando café. Não, é porque a gente tem que manter a paz. Eu não acho calmaria, não. Porque nossa! você tem que ficar olhando todos os parâmetros. Exatamente. Né? É que o pessoal fala que quando eu começo a fazer movimentações, quando eu não tô mais tão calma, eles já sabem que tem alguma coisa errada. Porque pra eu falar, você tem 5 minutos, é porque ele tem 5 minutos.
porque normalmente eu sou bem de boa. Eu deixo o cirurgião ligar ar-condicionado, tá tudo bem, não quero ninguém caindo desmaiado por hipertermia, né? E eu gosto do fuzuê da emergência, subir na maca, fazer reanimação, chegar com a cabeça separada do corpo. Adoro. Eu acho assim incrível. Aquele paciente desafiador. Então, a tua clínica não é uma clínica só, tem internação? Tem. A internação é 24 horas, tem sempre gente lá. Tá. O atendimento, ele é das 8 da manhã até as 8 da noite, hoje em dia. Tá. Né? E aos fins de semana e feriado, das 7 às 7. Mas... justamente por atender pacientes graves e tudo mais, a gente deixa a parte da internação só internação à noite, para não ter, tá atendendo, ainda tem internação, tem que cuidar do internato, tudo. Não, vai ficar lá olhando. Se tocar a campainha lá, 11 horas da noite, não atende? Na verdade, o funcionário vai, encaminha e fala, existem algumas clínicas que têm um atendimento 24 horas, e aí eles falam, você pode ir ali, e qualquer coisa você pode pedir transferência de manhã. A mesma coisa no telefone, né? Justamente por conta disso. E normalmente as pessoas ligam antes para pedir informação. Já estão acostumados. Estão acostumados, porque a gente já tem esse esquema há algum tempo, né? Justamente para poder focar nesses pacientes. Chega muito paciente diabético, descompensado, né? Insuficiente renal. Então, são pacientes que você tem que ficar em cima. Já aconteceu de você ter que ficar lá Várias e várias vezes. Na verdade, o início era... Quando tinha algum animal que precisava ficar internado, ficava eu ou a minha sócia. Depois, com o tempo, a gente foi aumentando, né? E aí a equipe foi contratando mais pessoas. Aí a gente foi sendo realmente 24 horas. Não só quando tinha o paciente. Então, quando tinha mais de tudo, já tinha gente. Mesmo que fosse... para cuidar dos gatos moradores da clínica, que a gente tem alguns moradores também. Então, a gente faz isso. Então, hoje tem uma estrutura 24 horas. Estrutura 24 horas. Mas você atende a parte clínica geral também? Atendo. Eu queria que você desse uma geral, porque assim, a gente está em 3 veterinários aqui, mas o nosso público é geral, né? Tem gente que está assistindo agora e pensando se faz ou não veterinária, né? Eu queria que você desse uma geral para eles entenderem qual que é a rotina do clínico veterinário. Porque assim, a veterinária tem vários braços, né? A gente trabalha desde inspeção sanitária, zoonoses, controle de zoonoses, até a parte clínica. Muita gente enxerga só a parte clínica, né? Mas para o pessoal que quer fazer a parte clínica, dá uma geral, qual que é a rotina? Vive bem, não vive bem, dorme, onde come, como é que se reproduz, aquelas coisas do que se alimenta. Do que se alimenta, dependendo do dia, é fast food, iFood, essas coisas, não tem jeito. O clínico, se você falar assim, o clínico vai viver só de fazer vacina? Não. O clínico, ele vai ser o cara que vai ser... o carro-chefe de qualquer paciente, porque ele que vai saber identificar qual especialista precisa ser chamado, encaminhado, se aquele paciente ele é um paciente que necessita de internação ou não. Então, em primeira coisa, não adianta você ser um especialista se você não for um bom clínico. Não adianta você ir lá e enxergar 2 órgãos, então as adrenais do endocrinologista, o rim do nefrologista, o coração do cardiologista. Você tem que enxergar o paciente como um todo, né? E o clínico, claro, ele vai... Se ele for só clínico, ele vai ter um pouquinho mais de vida, às vezes? Até pode ser que sim. Por quê? Porque ele vai dar plantão, pode ser que ele dê plantão noturno ou não. Ele pode ser doido que nem eu, que já deu plantão de manhã, de noite, emendou, né? Porque essa vida dá uma viciada. Mas pode ser que ele seja um clínico especializado em clínica mesmo e vai fazer esse atendimento que não vou chamar de triagem, mas é o atendimento que vai fazer toda a parte de diagnóstico e interpretação de tudo que está acontecendo com o paciente que não fala para você o que ele tem, né? E muitas vezes você depende do tutor que vai falar o que ele está vendo
mas às vezes o que ele está vendo não condiz com total realidade. Porque ou ele não tá o dia inteiro, ou ele não tá te contando tudo, porque tem sempre alguém que faz, por exemplo, um desvio de comida. E aí é o clínico que vai desvendar, vamos dizer assim, os mistérios do paciente. O que está por trás daquilo que estão... Como é que desvenda? Essa pergunta eu já ia fazer, porque assim, digamos que eu chegue na sua clínica com totó. Aí eu chego lá, levo o totó e falo... Aí você pergunta, qual que é a queixa principal, né? Eu falo, tá muito quieto. Mas o que acontece? Eu não sei porque quem cuida é minha esposa. E aí? E aí é aquele momento que a pessoa não sabe o que o paciente se alimenta, não sabe como vive, como dorme, não sabe nem se é castrado, às vezes. Isso acontece, gente. Acontece. Não é incomum, gostaríamos que fosse, mas não. É mais comum do que a gente pensa. Aí você vai começar a desvendar o paciente. Como? Você tenta tirar informações terceirizadas do pai, do paciente, né? Você chega e fala assim, sua esposa dá ração quantas vezes por dia? Eu não sei, mas eu vejo ela às vezes pegando determinado... Você já viu o pacote da ração? Você tem uma foto? Foto, sempre tem uma foto de um cocô, de um vômito, de algum remédio que tem em casa. Isso sempre acaba vindo. E aí você vai para o paciente propriamente dito. E aí você vai destrinchar esse paciente. Você vai olhar a mucosa. Mas ele tá com a unha do pé quebrada. Você vai olhar a mucosa, você vai palpar o abdômen, você vai palpar a coluna, você vai muitas vezes ver a pele. Por quê? Você pergunta, faz uso de antipulga, anticarrapato? Faço. Quando foi a última vez? Passei semana passada. Aí você vai olhar aquele pelo, não tem só o cocô de pulga, você vê a pulga. E aí você vai perguntar, mas qual você usou? Aí você descobre que o que ele usou é o que cai na hora, não controla a população que está no ambiente subir de novo. Aí você descobre que é uma medicação que já tem resistência ou é tóxica para o cachorro, que também é bem comum, né? Os pulverizantes que passam nos cachorros. E você vai vendo isso. Então, você tem que olhar para o paciente, pegar o histórico e ver se aquele histórico condiz com o que você tem. E muitas vezes o que ele fala, ele está um pouco, tá mais prostrado, tá mais triste, mais quieto, ele tem a ver com alguma coisa desde o psicológico, que você procura, faz exame, não tem nada. Aí você pergunta a rotina. Então, ficar só com a sua esposa. E mudou alguma coisa da rotina? Ela estava em casa de férias e agora está trabalhando. Aí você pega e fala, podemos ter algo psicossomático. Que até isso eles têm hoje em dia, né? Então, o clínico, ele tem que saber interpretar tudo. Inclusive, as omissões dos clientes, né? Que aí vem, mas você vacina? Vacino. Aí vai lá e dá um teste positivo para a doença viral que tem na vacina. Aí você fala, ou você não vacinou, ou você está fazendo uma vacina que não tem eficiência comprovada. Do tempo que você formou para agora, você vê mudança no comportamento, o perfil desses pacientes, do tratamento do tutor? Primeiro, humanização. O que está gerando, principalmente, distúrbios... nos cães. Dos cães, de comportamento. E é mais cão ou gato lá? Lá, hoje em dia, até um pouco mais de gato, porque minha sócia é especialista de felinos. Sei. Né? Mas de distúrbio psicológico, assim, de comportamento... Você tem visto bastante. Em cães. E é uma consulta que demora. Por quê? Você tem que chamar, às vezes, a família, entender o que acontece na família e explicar o porquê que aquilo causa mal pro paciente. E por que aquilo, às vezes, é até considerado maus tratos, né? Porque ele tira... Porque, assim, a gente sabe, né? Mas o pessoal que está assistindo pode não saber o que é humanização do animal. Humanização é você tirar a natureza do paciente. Então, o cão, ele na natureza, ele vai cheirar, ele vai explorar, ele vai andar, e você tira isso a ponto de, ele não pode pisar na grama, ele não pode cheirar outros cães. Ele é meu filho?
pode ser filho, pode dormir na cama, mas tem que lembrar que ele, antes de tudo, ele é um cão e ele precisa poder exercer o comportamento de cão. Socializar, né, com outros cães, cheirar. No passeio, eu não deixo ele cheirar a grama. Tem que cheirar. Isso é importante. Faz parte da natureza Faz dele. parte. Né? Senão, o cachorro começa a se lamber, o cachorro começa a se morder. Por quê? Porque ele, além de entediado, ele já não sabe mais quem é ele. É uma pessoa que tem toda a natureza dela reprimida. Então, ela não pode exercer a função que ela gosta, ela não pode ter opinião, ela não pode fazer simplesmente nada, ela vive na bolha, dentro de casa. Uhum. Então, isso é o que acontece. Isso, você falou uma palavra, pode ser até considerado maus tratos. Então. Pode, porque você está negando a natureza do paciente, né? E você está infringindo um mal para ele. Então, isso é ruim. E como é que está... Você tocou num ponto importante de maus tratos, porque a lei de maus tratos, eu não sei se é de São Paulo, do estado ou da cidade, eu não lembro. O veterinário ele é obrigado a denunciar. Como é que está isso? Por exemplo, chega alguém que você desconfia que maltratou o animal, causou problema. Para maus tratos, literalmente, sim, de agressão, né? Não a parte psicológica. Não, chega a esse ponto, eu digo né? não a parte psicológica, mas chega um animal lá que você percebe que ele apanhou, que ele... ou tem queimadura, então, coisa assim. Nós acabamos recebendo pacientes mais nesse nível que já foram resgatados, né? Ou foram encontrados em situação assim, ou as pessoas que resgataram retiraram e aí foram delegacia, tudo. Mas, infelizmente, não tem, assim, a punição adequada, né? A pessoa vai lá, às vezes paga uma multa, às vezes não dá em nada. A gente vê muito isso, não dar em nada, né? É muito complicado. A gente gostaria de poder fazer mais, mas a gente não pode. Às vezes, você, inclusive, tenta, se chega um caso parecido e você vê que é o tutor, parente do tutor... O que a gente normalmente faz lá a gente tenta orientar, ver se a gente consegue destinar esse paciente para outra pessoa, né? Se a pessoa está aberta a isso, para tentar tirar, porque às vezes você se sente até ameaçado, né? E recentemente eu recebi uma ligação bem interessante, inclusive num tom ameaçador por conta disso, né? Eu tenho uma colega que uma vez ela me contou, eu não posso falar o nome do equipamento que o cara pegou, porque senão o YouTube corta, mas ele chegou na clínica, colocou o cachorro, tirou um negócio da cintura, colocou em cima da mesa e falou, esse cachorro não pode morrer. Você imagina como ela atendeu tranquila esse animal. Nossa, sossegado. Como foi tranquilo o negócio. Eu acho que tem algumas situações que são claras, né? Então, o sujeito que jogou água quente no cachorro, o outro que espancou, que bateu, aquela que apareceu na internet, que chutava o cachorro, o Yorkshire, lembra? O outro que... Enfim, tem uns casos assim que são claros, notórios. Mas eu vejo uma outra condição de maus tratos que são potenciais, sabe? Por exemplo, o cara não pôr uma tela no apartamento. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Porque qual a chance desse gato cair? Qual a chance do cachorro? Cachorro ainda menor. Ou até, vou te contar uma história que eu morro de pena, sabe? E eu falo porque eu tenho envergadura para isso, eu falo, sabe? Uma pessoa que compra um cachorro, um Yorkshire, um Maltese, um cachorro deste tamanhinho e dá para uma criança de 3 anos brincar com o cachorro. Isso eu acho uma sacanagem. Porque esse cachorro não é brinquedo. O cachorro sofre, o cachorro quebra a pata. Tivemos um caso assim com o coelho. Eu ia falar coelho na Páscoa, sabe? né? O pessoal então, dá assim, coelho. Eu acho que é maus tratos da mesma forma. A pessoa está fazendo vou comprar um cachorro, um agrado, tal, para o meu filho criar amor. Tem criança assim que é muito ruim, sabe? Tem criança que, né? E às vezes a pessoa até compra o cachorro achando que a criança vai melhorar. Eu lembrei do Procurando Nemo, a sobrinha do dentista, que pegava os peixes.
balançava, né? Não. Mas você vê isso daí também? Mas isso é uma coisa sem noção dos pais e das crianças. Dos pais, Sim. pois é. E o duro é que, assim, por lei, a gente acha que não tem esse respaldo. Como é que você vai falar assim, então, tô denunciando porque um pai comprou para uma criança um maltese que pesa 400 gramas... A criança tem 3 anos. A criança tem 3 anos, ele comprou para a criança... Vai deixar cair do colo várias vezes no dia. E aí vai chegar na clínica, é claro que o pai vai falar... Ah, mas é muito cara a cirurgia ortopédica. Que a gente escuta. E é considerado maus tratos? Por exemplo, essa frase, é muito cara a cirurgia ortopédica, eu vou levar para casa? Para o pessoal entender, o animal chegou fraturado na sua clínica, você deu o valor e a pessoa fala, não vou fazer. Isso é maus tratos também, não é? Isso negar socorro, né? Aí ele pode me alegar, eu não tenho condições. O que a gente pode fazer? Faz a tala e dá o encaminhamento. Fala, existem lugares que são mais em conta, procure. Tem o encaminhamento, tem a solicitação que eu estou pedindo para que você procure uma clínica, para que você faça. E assinar um termo de não autorização e não aceitação da conduta. Por quê? Isso a gente não tem por lei respaldo. Porque a pessoa, ela pode falar, eu não tenho condição, tudo. E aí, ela, em teoria, ela teria que levar para outro lugar, mas você não tem como denunciar a polícia lá. Porque não tem contingente de polícia, inclusive, para ir atrás de tudo isso que acontece todos os dias. O que a gente tem que se respaldar, porque se acontece alguma coisa e esse cara vem um dia pra você e fala, mas você não me falou. Falei, tá aqui, você assinou, tem 2 testemunhas. Isso é importante. Tá? Isso é importante. Tudo. Vai aceitar fazer uma transfusão sanguínea que pode ter reação. Tem que ter termo que sabe dos riscos. Eu vou... não quero que aplique uma dipirona porque tá com febre. Eu bato isso todo dia com os meus funcionários. Tem que assinar. Quantos veterinários trabalham? Em torno de 8 a 10 veterinários que acabam prestando serviço pra gente na parte clínica, fora os especialistas terceirizados. Que aí vem raio-x, ultrassom, endócrino, cardio. Aí chama, eles vêm... Vem a agenda, eles vêm, fazem o procedimento, que é consulta ou exame. O cirurgião vem de fora também? Também. Nem você, nem a sua sócia operam. Você anestesia e o cirurgião vem de fora. Já operei, né? No início eu já operei, mas não faço isso. Hoje em dia eu tenho minha especialidade. Mesmo assim, castração? Não, nem castração de macho. O que eu faço junto com os outros veterinários, eu passo a sonda esofágica. Tá. Que é procedimento de intensivista, tudo, eu passo a sonda esofágica. Aí eu tenho um dos meus veterinários que eu já treinei para fazer a monitoração da sedação e passo a sonda. Tá. Né? Às vezes é a cirurgia que passa, se ela tá por lá, aí eu já peço para ela passar, senão sou eu que faço. Tem muita clínica em Atibaia, então? Só na avenida que a gente tem a nossa clínica, deve ter em torno de umas 6 clínicas. Tá. Mas Atibaia tem muita clínica, deve ter mais de 30. Mas é uma cidade muito grande, né, também? Ela é grande, assim, eu acredito, de pessoas, principalmente, porque muita gente mora lá e trabalha em São Paulo, trabalha em Guarulhos, mas, assim, não tem tantos muito condomínio também por ali? Muito condomínio. Outros comércios, assim, tem muito... restaurante, bar, até tem, mas não vou falar, não tem um shopping, né? Tem um cinema bem... Sério? Atibaia só tem um cinema? Um cinema, olha, daqueles tradicionais que é o cinema. Você entra e tem a sala de cinema. Ela não tem mais nada. Antigamente, muito. Tem shopping? Não faz tanto tempo não, porque eu ia no cinema assim, desse jeito. Não, lá, faz um tempo, ele era um teatro com cinema, inclusive. E era uma sala só. Hoje em dia tem 2. Eles dividiram no meio, passaram drywall e tem 2. Tá. Evoluímos. Tá. E tem shopping também? Não. Shopping é só na cidade do lado. Nesse tempo que você fazia faculdade em Bragança, você morava em Bragança ou morava em Atibaia? Atibaia. Eu ia e voltava todo dia. É coisa de 35 minutos. Ali na estrada tem o rei da
da linguiça, não tem? Tem, mas eu acho que é vindo de São Paulo a Atibaia. Tá. Aí na entrada de Atibaia tem o relho Você da já foi ali, linguiça. Cine? Não, nunca fui. Nossa, que lanche bom. É bom? Pra caramba. Você já foi lá? Eu já entrei lá acompanhando o ortopedista que às vezes eu ia anestesiar fora com ele, antes da clínica ser 24 horas. Mas nunca comi lá, mas ele falou que era muito bom. Não, é a famosa linguiça de Bragança, né? É, eles trazem E tem no caminho em tem Bragança, o rei da linguiça. E indo para Bragança tem alguns lugares que tem as linguiças bragantinas que são também especializadas. Famosas, né? Pra citar o pessoal, Atibaia fica a quantos quilômetros da capital São Paulo? Mais ou menos? Ó, eu sei da casa dos meus familiares na Zona Leste, dá 60 quilômetros. É perto, né? Perto. Se não tem trânsito, é rapidinho. Se tem trânsito, demora um dia inteiro. É mais ou menos assim. Não, mas depende, é que a Fernão Fernão- Dias É tá que São boa, Paulo é né? São Paulo. Não, né? é que hoje a Fernão Dias tá tendo um pouco de reforma, tudo. Mas quem pegou a duplicação da Fernão Dias quando ia pra escola, no pré, Fernão 3 Dias é a horas. estrada... que era uma pista, né? É. Uma que vai, uma que volta, 3 horas de trânsito. Era Tinha um normal. túnel, né? O famoso túnel. Nossa, Túnel o da túnel- Mata. Túnel É da túnel da Mata. Mata, né? Esse túnel era engraçado, porque, não sei se passa um trópico ali, mas era comum, você passava pelo túnel, tava sol, você passava do lado de lá, Eu tava acho que nublado, né? a Tem uma montanha, a né? montanha. Uhum. E era só um túnel, né? Era só um túnel. Agora tem 2, que aí preferencialmente o caminhão tem que ir pro outro lado. Não vai, mas tudo bem. Mas preferencialmente ele tem que ir pro outro túnel. Mas eu participei ativamente na minha infância da duplicação da Fernão Dias, inclusive. Então hoje em dia, 1 hora e meia de Atibaia a São Paulo é fichinha. E o queijo de Bragança também é famoso, É né? famoso. De É bom Bragança dali. É, de Bragança e muitos também vêm ali da Serra da Canastra, né? Isso. Sul de Minas. Mas Bragança já é Minas, né? Não. Não. É São São Paulo? Paulo. São Paulo, Ah, São São Paulo. Paulo. Eu acho que Bragança... É divisa quase, né? Quase divisa, porque aí já vem Extrema, né? Extrema. Logo Extrema já é depois. Minas. Extrema, é É. Minas. Porque eu acho que vem Uhum. Bragança, a gente passa Valinhos, hoje é Campinas, alguma coisa assim, e aí logo a gente já tem as outras cidades que já fazem divisa, mas é pouca coisa. Não, mas Bragança tá aqui, Campinas tá aqui do lado. Se É. você for reto, você sai em Extrema mesmo. É. Né? Já sai pra Minas. É ali naquele miolinho. É. É Nossa, interessante. o clima dali é fantástico. Atibaia diz que tem um dos maiores climas do Brasil, né? E era engraçado na época da faculdade, porque eu saía com um tempo de Atibaia e era outro tempo em Bragança. Era clima totalmente... Completamente diferente. Eu tinha que ir preparado, porque era integral a faculdade na época que eu fiz. Uhum. Você tinha que ir com tudo. Então, meu carro, Guarda-chuva, guarda-chuva, roupa de frio, Roupa roupa de de calor, Roupa de banho. roupa de estágio, bota, tudo. Material cirúrgico, Bota daquela bota branca? claro. Por que eles colocam bota branca pra não, você mas ir no é por aí pasto? nos laticínios, né? Não, mas a gente ia Não, no era pra pasto. fazer pasto, Palpação, é. necrópsia, Ficava verde. Ela tingia de verde a bota. cirurgia de grande, era tudo a mesma bota É, branca. eu fiz isso quando eu fiquei em Pirassununga, 6 meses com a mesma bota branca, que voltou verdinha. Não sai mais. Você lava, não sai. Mas Não, hoje em daí dia eu não é vou- mais integral, viu? Algumas. Lá em Bragança continua integral, mas aí são 4 anos, né? Mas aí a gente vem pra parte que quando eu entrei na faculdade, na verdade minha vida inteira eu quis ser veterinária e sempre gostei muito de cavalos. Uhum. E eu queria fazer a parte ortopédica de cavalos. E eu queria entrar, inclusive, na PM, né? Eu queria ser da guarda ali, né? Da cavalaria, tudo. E eu fui até o 4º ano da faculdade mais focada nisso. Uhum. Minha monografia era sobre tratamento de osteoartrite em equinos, tal. Fiz o primeiro estágio obrigatório na Unesp de Botucatu, em cirurgia de grandes. Uhum. Eu cortei capim, gente, com a bota branca, mas minha mãe costurou pra mim, ela fez não somente um macacão verde, eu tinha um macacão rosa, Tá. pink, Pink. e eu só não tinha bota rosa porque não tinha do meu tamanho.
Então, eu fui para o Unesp de Botucatu com esse macacão, acompanhei as cirurgias, tudo. Só que na faculdade eu já acompanhava, desde as aulas de anestesia, eu já acompanhava muito a parte no hospital da faculdade. Por quê? Porque lá tinha mais rotina do que a fazendinha. Então, eu ia muito lá. E aí, eu acompanhava anestesia, E aí, minha professora saiu, né, da época, entrou uma outra anestesista, que eu também criei amizade, também acompanhava, e ela, antes de eu ir pro estágio, ela falou assim, você sabe que você ainda vai ser anestesista. Eu falei assim, imagina, eu gosto, mas eu quero, né? No meio do estágio de grandes, eu falei assim, então, você tinha razão. Liguei pra ela e falei isso. Aí eu voltei todo o estágio restante pra anestesia, fiz a minha monografia de grandes, tudo, porque já tava tudo praticamente pronto, e acabei indo pra essa área mesmo. Mas assim, se as pessoas que me conheciam sabiam que eu queria essa parte de equinos, algumas ficaram um pouco mais espantadas quando eu falei que eu queria ir para a anestesia. E na anestesia, eu vi uma oportunidade de ter contato com todas as espécies. Grandes, pequenos, cão, gato, silvestres, que eu também gostava muito de ter o contato com o silvestre, mesmo que não talvez para atender, mas eu gostava. Então, eu fui para isso. E aí, como eu gostava de silvestre também, na parte da monografia da pós de anestesia, eu fiz sobre anestesia em coelhos. Porque as pessoas têm aquela visão de, o animal silvestre, principalmente coelho, quando a anestesia morre. Não é isso. É que quando as pessoas, por não conhecerem o comportamento natural, não percebem os pequenos sinais, porque eles são presas. Então, eles só vão manifestar, né, clinicamente, você só vai ver a manifestação clínica quando o bicho já está, um passarinho no fundo da gaiola, um coelho quando ele já parou de comer, então ele já está muito debilitado. E aí ele vai para a cirurgia muito debilitado. E por isso, o risco anestésico dele é muito maior. Não porque ele é mais sensível à anestesia, né? E quando foi para a parte de intensivismo, eu fiz na parte de um exame voltado, na época, para a parte renal, né? Porque eu tive uma paciente renal que não tinha, na época, esse exame em Atibaia, que era a hemogasometria. E eu falei, será que isso teria feito mais diferença no tratamento dela? E aí eu fui atrás de fazer a pós de intensivismo e fiz também essa parte da hemogasometria na insuficiência renal. A gente usa para outras coisas, mas eu fui para a insuficiência renal, justamente para poder ter um argumento para se um dia a gente pudesse começar a pedir isso e aí sim o laboratório de Atibaia poder investir, né? Porque não adianta só uma clínica pedir para ela. Outras pessoas precisam pedir. Né? E aí foi quando, depois de alguns anos, ela conseguiu. Hoje a gente tem hemogasometria em Atibaia, mas foi aí todo um processo até pedir, aí a endócrino também precisava, aí surgiu a nefro, né, que começou a atender, e aí foi um processo que a gente conseguiu juntos pedir. E o tutor hoje em dia também mudou, você me perguntou sobre as mudanças. O tutor hoje em dia, a gente tem os negligentes, claro, mas eles também são mais conscientes, alguns. Eles já vêm mais por humanizar, né? Aí a gente vem para essa parte por humanizar muito. Eles comparam muito com a medicina humana e eles exigem mais da gente. Então, eles já vêm... Você não tem mais que implorar um exame de sangue. Você não tem mais que implorar um exame pré-operatório, que antes você pedia a pessoa, mas por quê? Porque fulano faz sem. Mas não é. Porque se você vai para uma cirurgia e você tem um anestesista, um cirurgião, um auxiliar, você passa por uma consulta pré-anestésica, você faz exame pré-anestésico, por que com eles não? Você incluiu eletrólitos no teu protocolo pré-anestésico? Hoje em dia a gente está começando já a incluir alguns, né? Tipo potássio. Né? Fósforo em alguns casos, mas o potássio, o sódio acabam entrando mais. Potássio, cálcio e fósforo. Paciente endócrino e paciente renal, cloro, sódio, potássio, fósforo e cálcio. Você faz algum exame na tua clínica ou você manda tudo para fora? Tudo para um laboratório terceirizado. E eles têm agilidade nesse resultado? Tem. É que a demanda deles acaba sendo também grande, mas a gente também tem
outro laboratório hoje em dia. Hoje a gente tem 2 laboratórios bons em Atibaia, né? Então, você acaba conseguindo dividir um pouco isso justamente para demanda suprir, né? Porque a tendência agora é a gente ter mais. Porque se as pessoas estão pedindo mais, né? Tem clínica que tem os exames, mas muitas vezes são de máquina. E os de máquina, eles não fazem a diferenciação de algumas células necessárias. E a máquina, ela conta errado algumas coisas que precisariam ser vistas, né? E analisadas isoladamente. Então, a máquina, ela nunca vai substituir uma lâmina feita e uma contagem manual que precisa ser corrigida da máquina. Tá. Né? Então, o processo de um hemograma. Então, vai ter a parte da máquina, mas tem um processo humano de correção para você ver. E a célula de defesa, ela tá normal? Ela não tá normal? Quão anormal ela é? Porque aí você já tem aquela situação. Então ela pode ser mais para um processo infeccioso, inflamatório, neoplásico. E aí que você tem já uma diferenciação no próprio exame de sangue. Ele não vai te falar, no hemograma vai falar que tem tumor? Não, mas ele já vai te direcionar para outros exames que você pode precisar, né? Então, tudo isso é muito importante. Hoje em dia, eles estão cobrando mais da gente isso, né? Principalmente os tutores que vêm de São Paulo. Porque em São Paulo, essa mentalidade já foi mudada há mais tempo. Lá a gente tem uma mentalidade interiorana. Eu falo para os alunos, assim, quando o paulistano quer saber o que acontece no futuro, tem que olhar o mercado americano, né? Quando vocês querem saber o que vai acontecer, vocês do interior, tem que olhar o mercado da cidade de São Paulo. Exatamente. Assim como quem está, por exemplo, no interior do Brasil, né? Ou mesmo em grandes capitais do Brasil, tem que olhar em São Paulo, porque tudo acontece primeiro em São Paulo. Sim. Né? Primeiro acontece aqui. Eu lembro um anestesista do hospital, o Leonardo, ele foi para Campo Grande. Então, ele era anestesista no meu hospital e ele foi lá para Campo Grande para ser anestesista e abriu uma clínica de medicina intensiva, que já tinha aqui em São Paulo. O VET Suporte já tinha aqui, né? Conheci o VET Suporte na época da pós. Então, já tinha o VET Suporte, ele foi fazer um modelo de VET Suporte lá em Campo Grande. Lá não tinha. Então, ele chega surfando. Sim. Chega surfando porque é uma novidade. Primeiro. Então, essas coisas são interessantes quando vocês do interior olham para cá, né? E reproduzem lá, né? É igual tomografia e ressonância. Era um lugar em São Paulo que tinha. Agora coalhou, viu? Agora tá cheio. Era um lugar em Campinas e era só a tomografia. Aí, hoje em dia, tem vários lugares. Aí surgiu a ressonância. Aí, hoje em dia, você tem lugares que você fala, para determinada situação, máquina tal de determinados locais são melhores. Para determinada, não. E aí, temos por isso que temos valores diferentes desses exames, né? Não é só toda a estrutura, é o tipo de máquina, o tipo de detalhamento que o profissional porque tem muita máquina de tomo que é uma máquina utilizada na medicina humana há 15 anos atrás. Uma sucata lá que o cara trouxe para fazer na veterinária. Só que a gente percebe que hoje a veterinária já está jogando... nem para veterinária essas máquinas estão servindo. Exatamente. Porque você tem uma máquina de 16 canais, né? Por que você vai usar uma de um canal, né? Se o preço é o mesmo, sabe? Você vai pegar uma máquina mais... Mesma coisa a ressonância, né? Exatamente. Você quer uma ressonância top, que a ressonância top você vê tudo né? Então, a mesma coisa. É bem interessante essa evolução que a gente vê. E também tem toda essa parte de alguns lugares a gente não ter quase nenhum recurso, né? Que foi o caso, eu fui lá para o sul, na época que deu enchente. E como ficou tudo devastado, a gente fez a tenda de campanha, que a gente fala, cenário de guerra. Por quê? Porque você tem limitação e você tem que usar aquilo que você consegue, você tem que ter essa capacidade de conseguir se adaptar ao ambiente em que você está
para conseguir salvar o máximo de vidas possível. Você vira um veterinário dos anos 70, anos 80. Mas o veterinário, a gente sempre foi do improviso. O veterinário, o veterinário tem que ser estudado às vezes pela NASA? Tem, porque a gambiarra vem, né? Como dizia meu professor da pós de anestesia, falava, a hora que você começa a pôr esparadrapo nas coisas, é uma coisa que não tem volta. Então não ponha. Porque a hora que você começa a tampar a coisa com esparadrapo, que o que eu já vi de esparadrapo grudado em balão de anestesia, ambu. Gente, esparadrapo é um mundo sem volta, né? Então, você vê que a gente já tem esse jeitinho. Junto com o jeitinho brasileiro, ficou ótimo, né? O veterinário é o ser mais criativo possível. E a gente se viu num cenário lá que até... Quantos dias você ficou lá? Eu cheguei numa quarta-feira, fui embora num domingo à noite, mas eu cheguei assim, quarta-feira à noite, então foi quinta, sexta, sábado e domingo de atendimento. E a gente ficou na recepção dos animais da água, né? Eu fui com uma colega de trabalho e justamente quando Muito triste? É assim, vou falar que como eles chegavam pra gente, porque foi já entre a divisória, acabando as chuvas, estava acabando os resgates, né? E o início da baixa da água, que foi lá pelo dia 15, que a gente foi dia 15. Os animais chegavam muito desidratados, hipotérmicos, teve pato que morreu afogado por exaustão, a gente teve 2 casos de óbito por conta disso. E chegava, bicho em gaiola, bicho molhado. Chegou um gato pra mim, que ele tava nadando, ninguém sabe há quanto tempo, acho que, e ele tava dentro da caixinha de transporte também, foi uma coisa assim. Ele não tinha temperatura, ele não tinha veia, ele tava em choque. Aí com um pouco de glicose na boca, tudo, a gente conseguiu dar uma recuperada, pegar um acesso, e os gatos, eles não estavam indo pro abrigo de lá, eles estavam indo pra uma clínica. Eu só falei pro responsável que tava lá, né, coordenando os barcos, tudo. Eu falei assim, é emergência, tira esse gato daqui agora e leva pra clínica. Parece que depois recuperou, tudo. Mas era isso que chegava pra gente, né? Não era mais só os que estavam sendo tirados, né, da água. Tinha a questão que alguns não conseguiam porque não deixavam, tinham pessoas ainda que não queriam sair. Então, é um cenário triste, por isso, mas os pacientes... Eu vou falar que chegavam, às vezes, como pacientes resgatados de ONG, resgatados de protetoras. Então, o paciente em si, não vou falar que me chocou nesse aspecto. O que me chocava eram os relatos do pessoal dos barcos, né? O canibalismo que houve nos telhados entre os animais. As pessoas que, às vezes, não queriam deixar os resgates acontecerem, nem de pessoas, nem de animais. E o problema sempre vai ser o ser humano. Porque mesmo no meio de todo esse caos, a gente tinha briga de ego ali. Entre veterinários, entre os próprios... nem tanto os barqueiros, né, os resgatistas, mas entre os protetores que estavam envolvidos na... Mas que tipo de briga? O que acontecia? Briga do tipo... Imagina, com 15 dias a gente não tinha estrutura dentro de um abrigo... Às vezes de telhado, você não tinha, você estava num cenário terrível. Isso era triste. E aí, às vezes, você não conseguia, com um contingente de voluntário, cuidar de todo mundo. E aí vinham pessoas que, em vez de vir para ajudar, vinham julgar, publicar isso na internet. E aí chamavam tudo isso de maus tratos. Só que você tem que lembrar que a gente estava num cenário que a gente não tinha. E voluntário, né? Não tinha voluntário. Depois foi melhor estruturado, mas imagina você ter que montar tudo isso em 10 dias. Não tinha. Gente, no início, o relato era que chegava 30 animais por hora. Nossa. Em cada abrigo, para os veterinários atenderem. A triagem era uma coisa assim... estavam menos machucados? Ok, mas... E como é que você chegou até lá? Você foi do quê? Eu fui de carro. De carro? Mas você foi para onde? Porto Alegre, Canoas? Na verdade, a gente foi até Canoas. A gente ia deixar umas doações. Depois, íamos para Porto Alegre porque eu estava em contato com os grupos de lá, né? E
tinha lá um lugar do gasoduto que estava precisando muito. Então, a gente combinou isso. Só que quando a gente foi deixar algumas coisas em Canoas, um dos abrigos já estava melhor estruturado, né? Que era o Ubra. E o do Matias ainda era o que estava recebendo muitos bichos, que era aquele maior bairro, né? Da América Latina, tudo. E era o abrigo que estava com ainda uma dificuldade de estruturação. E eles estavam montando uma nova estrutura para a transferência desses animais, para poder melhorar isso. E a gente viu que ali estava sendo a maior demanda. Então, a gente chegou aí para Porto Alegre para também deixar algumas coisas e ajudar, mas voltou. Então, a gente foi. Canoas, ficou uma noite, foi para Porto Alegre, ficou uma noite. Aí, voltou para Canoas de manhã, porque a gente tinha combinado que a gente ia ficar lá na recepção dos animais. Aí, no hotel já estava cheio de gente. Aí, a gente foi para São Leopoldo, que também tava o caos, só que lá ainda não tinha pontos de resgate. Por quê? Porque não tinham para onde mandar os bichos. E era uma situação que se você olhava a água, parecia represa. Então, você olhava, era arvorezinhas, casinhas. Só que a tragédia era você olhar para a estrada, as pessoas morando no meio-fio ali, no guarda-rail, né? Você tentar passar, o Waze te mandava para lugares e você parava na água. Você dava, e aí você não conseguia sair daquele looping, né? É você ir pro hotel e ele falar assim, não, agora tá tudo bem porque foi drenado. Mas a gente teve retirada de emergência porque encheu de água. E ver as marcas de água. Aquilo era muito difícil. É você passar na ponte e ver um bairro que era pobre, porque era mais rural, né? São Leopoldo, a parte que tinha muito animal de produção. E as pessoas que estavam lá, os animais com sarna, porque eram pessoas já com dificuldade. Então, os animais eram subnutridos, eles já tinham doenças de pele pré-existentes. Então, a gente parou, deixou algumas coisas para as pessoas, deixou algumas coisas para os cachorros, medicou do jeito que pôde, passou antipulga, que a gente tinha um carro. Assim, é muito triste porque eu tinha determinada quantidade de comida no carro. A gente sabia que aquilo não ia dar pra nada, mas era alguma coisa, né? O que eu escutei de uma veterinária que me mandou mensagem de lá, que eu falei assim, não vou poder ficar muitos dias. Ela falou assim, se você vier um dia, você já vai estar ajudando. Porque tava nessa situação. Então, era isso que a gente via. Agora, quando a água baixou, eu acho que era muito pior, né? Eu optei por não ir nos barcos, porque eu não queria ver a situação, principalmente dos animais, né? Porque eu sabia que aquilo sim ia mexer com o meu psicológico. O paciente da emergência é o paciente que eu tô acostumada, é o paciente que a gente brinca, chega a cabeça separada do corpo. Aquilo a gente tá acostumado. É triste, mas a gente tá ali pra isso. Agora, você pensar o que o bicho, que a pessoa passou pra ir a óbito, pensar nessa história, isso é muito mais difícil. Né? Isso não dá pra você encarar às vezes. Eu tive clientes que foram, que viram e que ficaram muito abalados. Então, não é fácil. Como é que tá hoje em dia? Tua irmã, você tem falado com tua irmã? A Eu irmã do tenho Sidney falado, mora lá, né? mora em Porto Alegre. Eu não sei como é que tá exatamente. Ela andou ajudando, porque ela mora num local alto de Porto Alegre, então a água não chegou lá, né? Mas ela saiu, ajudou bastante. Acho que agora deu uma acalmada. Agora eles estão tentando reconstrução. a reconstrução. Muito lixo deve ter, muito. né? Foi muito difícil. Em Depois tudo, que a água né? baixou. Deve ter sofá. A gente Tem muito. Eu vi, a minha conheceu algumas pessoas que eram do bairro. bairro, né? Que estavam lá Móveis, ajudando. E depois eles mandaram, né? Porque eu entrava em contato, perguntava se estava precisando de alguma coisa, tudo. E eles mandavam vídeos de como estavam as casas deles. Sabe? Tudo. Não, isso quando tinha a casa. Porque muitas são de madeira e foram embora. Não, teve desabamento. E teve a questão também das casas que estão de pé, mas que estruturalmente elas foram condenadas. Não dá mais pra morar. Não, mas tem lugar que o cara não sabe nem qual é o terreno dele. Eu vi uma pessoa falando que ela foi e ela não conseguiu encontrar a rua dela e onde era a casa. Não conseguiu encontrar, você imagina. Eu não vou lembrar onde é que foi onde teve
os barrancos, né? Que caíam os barrancos e levou. Que aí foi a lama, né? Levou e o pessoal não achou mais nada. Lá os resgates eram assim, as pessoas dos abrigos, né? De pessoas, iam lá e falavam, meu bicho ainda tá lá, em tal rua, em tal casa. Então, os barqueiros, eles iam procurar as ruas. Então, ia lá, andando de barco nas ruas, né? Pra tentar essa informação. Eu acho até que deve dar uma ideia aqui agora. Como fica o Waze, Google Maps, né? Se perde completamente. Não, eu tava com o Waze, eu ia parar. Tipo, ele me mandava pro meio da água. Eu ia pra uma rua e falava, Waze, não dá. Waze, não. Não dá pra atualizar. O Waze, ele vive da gente alimentar ele também, né? Então tem que chegar lá na água e colocar. Então, mas aquele carrinho que passa com uma bola em cima é do Google, né? É do Google. Aquilo... É o Street View. Street View. Se perdeu tudo do Street View, Sim. né? Perdeu. Acabou. Aquela região, perdeu. Acabou. Interessante, agora que eu pensei nisso. Eu encontrei esse carro várias vezes, né? Sim, eu já vi várias também. vezes eu tiro foto. Já vi. Com certeza ele tira de você também. Com certeza. Porque, né, a gente vê... Bom, como eu não tô fazendo nada errado, tudo bem, né? E ele atualiza sempre, né? Porque eu vejo a foto da clínica, tá sempre atualizado lá. Aqui era difícil. Eu não sei porque nunca eles davam o nosso endereço. Sempre davam em número errado. Vai ver que é porque normalmente é um gol bola branco, né? Que não vai subir aquela ladeirinha que tem aqui perto. Pode ser, né? Pode ser. Dava sempre errado. Tinha que ser um Uno com escada no teto. Aí sim, aí vai em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu lembro, eu tava assistindo um podcast do Vilela. E aí acho que era do Vilela, e o Sérgio Sacani tava falando, porque a gente tem um problema para ir para Marte, que demora 1 ano, tal, demora de 8 meses a 1 ano, o ser humano, quando o ser humano tá dentro, é mais devagar, tal. Aí o Vilela, vai com o Uno com escada em cima, é rapidinho, né? E realmente o Uno corre pra caramba com escada em cima. Não, mas eu tenho uns vídeos na internet, porque na internet você acha tudo, né? Acha. Se você procurar bem, estão vendendo até a gente. Né? Você se acha lá em leilão. Tem os vídeos do Uno dando pau nas caminhonetes 4x4. No meio da lama. Eu já vi várias vezes. No meio da lama, puxando o caminhonete, eu já vi. Sim! Puxando o caminhonete. Desatolando. Pois é. Eu já vi os negócios dele. Eu acho que se ele for para Marte, na verdade ele tá voltando para casa. Pode ser. Né? Provavelmente. Se for um Uninho branco, então? Por falar em carro, a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Ricardo Arcuri. Um abraço pro Ricardo. Eu lembrei dele falando em carro, porque tudo que é podcast sobre automobilismo, eu chamo ele vem aqui, né? Como é que você conheceu o Ricardo? Então, Ricardo, longa história. Conhecido como Carioca. Sim, eu vou contar essas porque coisas. ele é do Rio, né? Conta todos os podres, tá? Tá? Por favor. A gente conheceu ele como Carioca. Num evento de anime. Eu, na faculdade, fui apresentadora de alguns eventos de anime, porque eu já ia em eventos há muito tempo. Então você gosta de anime? Gosto. Hoje em dia, tô meio parada aí nos cosplays, tudo, mas é por questão de falta de tempo. E aí, teve um evento que eu fui contratada pela mesma empresa que ele tinha sido contratado como staff. E aconteceu um negócio que... era um inflável, enfim, voou muito, era no ABC. Aí ventou, o negócio voou. E aí a gente teve que meio que improvisar o evento, né? Porque aí não dava mais pra usar palco, enfim. E aí eu conheci o Carioca ali. E a gente começou a conversar, tudo. Aí ele ia nos meus aniversários em Atibaia. Ia encontrar com ele em evento. A gente saía pra conversar, tal, né? E aí, conhecia. Ele me mandava foto dos gatos dele, que ele também tem gato. Inclusive, ele tem um laranja chamado Garfield. E eu conheço ele há muito tempo, né? Se eu não vou ficar muito enganada, ele inclusive estava de cosplay no dia que eu conheci ele. Ele de cosplay? Vamos saber, né? A gente fica sabendo os podres. Se eu não me engano, ele tava com uma roupinha de Shinigami, que é uma roupinha preta de um anime que tinha. Posso estar enganado, né? Porque... Você também? Cosplayer, sim. E qual que era? Nossa, eu fiz vários, inclusive de Bela, da Bela e a Fera.
Tá. Eu tenho aquele vestido amarelo gigante. Inclusive, estava com este vestido no dia do evento. Eu pra cima e pra baixo, ajudando. Com um vestido com gigante. esse vestido aí. Ai, mas foi engraçado. E aí, a gente ficou amigo. Já se conhece há... mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Acho que foi 2009 que a gente se conheceu. E ultimamente você não fez mais? Não, o último fez evento quando? foi em 2017. Tá. Faz Aí, tempo já. Faz tempo. Que aí eu não consegui mais ir em evento. Você Mas já tenho foi todos numa os feira? meus. Nunca fui. Eu Eu fui acho que eu numa- fui uma vez, sim. Eu fui perto, ali onde tem o trote, na Vila Guilherme, já não teve ali? Não sei se teve lá, no trote. Eu fui no Campo de Marte, eu não lembro qual que é o Então, nome. Será que é Campo fui, de Marte? participei fui no Campo de Marte. É assim, eu não sou desse meio de cosplay, então assim, eu não conhecia nada lá, né? E é legal ir pelo menos uma vez, porque o pessoal se produz de um jeito que você vê. Então, você vê o mas- Chewbacca. Então, você mas vê- é você uma vê- semana. Às vezes Alguns 3, dias, né? 4 dias, né? E você vai, naquele ano, você vai da Bela. Depende. Quando eu tinha mais tempo, né? Às vezes eu ia no evento e eu ia todos os dias e cada dia era uma roupa. Me fala uma coisa assim, porque pra gente, por exemplo, eu que não tô de cosplay, eu acho legal ver, né? E assim, o pessoal é muita produção, eu né? lembro muito. Mas e pra vocês que vão? Qual que é, assim, o barato Olha, que você cada um sente tem quando você vai? tem um propósito. Tem os que vão pra competir, tá? Inclusive o Brasil, até onde eu sei, foi pelo menos bi-tricampeão mundial de cosplay, tá? Inclusive o Gabriel, que foi um dos apresentadores, ele foi, acho que, bicampeão mundial. Tem gente que vai, então, pra competir. Tem gente que vai só pra zoar, que, inclusive, existiu um tempo, quando eu comecei, existiu o cospobre. A intenção era você ir, assim, vai... A história de múmia de papel higiênico, essa era a ideia. Então, é você ir caracterizada com papelão, com coisa bem reciclável, né? Justamente pra zoar. E fica parecido, mas você vai só pela zoeira. E tem gente que vai só porque gosta. Eu gosto de estar ali, de tirar a foto com o personagem, da pessoa reconhecer. Você não competia. Máximo, assim, competir, mas pra brincar, Tá. né? Mas nada assim, queria ganhar. E essas fantasias você estão guardadas? Tudo guardado. Tudo guardado. Tudo guardado. E você Nossa, mas vai... é coisa pra caramba pra guardar, não é? Eu Volume tenho- grande. Eu tenho pelo Você não menos mora em 22 roupas, não. Ah, sabia. Porque quem mora em apartamento não consegue Eu guardar moro as numa coisas, não. casa. As pessoas às vezes me perguntam se eu moro em chácara, mas é uma casa com 10 cachorros, um coelho, um porquinho da Índia, 2 jabutis, um tigre d'água, 4 gatos, 2 papagaios, 3 calopsitas. Um pouquinho. né? Veterinário, Veterinário. né? Veterinário. E vocês falaram do trote. Minha vida, eu conheci o trote. Eu não sei se é o da Vila Guilherme, o antigo. Da Vila Guilherme. Da Vila Doutor Guilherme. Eduardo. Não, eu conheci o Rami ali. Eduardo Rami, será? Não, eu acho que era Rami mesmo. O doutor Eduardo, eu não vou lembrar o sobrenome dele. Foi acho que o primeiro veterinário que eu tive contato, ele era de Grandes. Ele é falecido hoje em dia, né? E ele era um veterinário de Grandes. Meu pai tinha cavalos no trote, Tá. né? Porque a gente tinha o American Trotter, então eles corriam lá, tudo. E então, de sábado, muitas vezes a gente ia tomar aquele café quente. Era pelando o café que tinha lá. Pelando. Aí tinha o jornalzinho, tinha os amendoins que o cara vinha vendendo os amendoins no saco. E aí você tinha que descascar os amendoim. Hoje em dia as crianças não vão saber o que é comer um amendoim cheio de aflatoxina. e A gente sobreviveu. Sobrevivemos. Ninguém... Foi seleção natural, alguns tudo. morreram no caminho, Tá mas tudo bem. a gente é mais forte. Exatamente, mas eu lembro... Como chama a charretinha? Suk? Surk. 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 Mas meu pai não corria, a gente só tinha o cavalo e os cavalos que corriam. Então a gente Eu tinha... frequentei bastante o jockey, o trote. Outra. Tinha o veterinário lá chamado Rami.
Isso eu não esqueço. Agora, não sei se era Eduardo Ramin, se Ramin era nome ou sobrenome, né? Mas eu não lembro. O doutor Eduardo... Vamos ver. Parece que existe o Google. Foi, inclusive... Por ele que você se espelhou para pensar em cavalo, Na será verdade, que não? assim, tive o primeiro contato, mas na verdade a história de eu ser veterinária é que eu não lembro, mas minha mãe disse que eu tinha uns 2, 3 anos. Um dia eu virei para ela e perguntei qual era o nome do médico que cuidava dos peixes doentes. Ela falou veterinária. Eu falei assim, é isso que eu quero ser. Tá. E minha vida toda foi voltada para ser veterinária. Tá. Eu estudei sempre pensando nisso, Tá. né? Não sei se eu perguntei isso porque meu pai também pescava, tudo, então eu ia com ele. E por isso que eu perguntei. Mas essa é a história do início, né? Como chama aquele personagem que é uma menina que gosta tanto dos bichos que ela A pega? Felícia. A Felícia. Você nunca foi de Felícia no cosplay? Não, eu sou Felícia na vida real, normalmente. Tudo bem. De apertar, né? Tá. Você falou de peixe, você cuida de peixe na tua clínica? Não. Eu tinha, te contar uma história. Eu, antes de ser veterinário, quando eu estava no colegial, que hoje é ensino médio, eu peguei um aquário e aí eu comecei a reproduzir os peixes. Eu jamais ia matar peixe ou jogar na privada, que nem muita gente fazia. Aí eu comprei outro aquário. Aí eu comprei outro. Eu cheguei a ter 150 aquários. Aí eu manjava muito de peixe, porque começava a morrer, você tinha que descobrir como cuidar, né? Quando eu virei veterinário e abri a clínica, eu montei um aquário hospital. E aí o pessoal trazia o peixe, que tinha nome, tinha tudo. Normalmente era King. Trazia o peixe, ficava lá, eu cuidava e devolvia o peixe bom. E gastava uma grana, né? Porque o pessoal gastava um dinheirão. E uma funcionária minha perguntou, mas doutor, esse peixe a gente compra na feira. E aí eles vêm aqui, pagam consulta, pagam internação, pagam... Eu falava, mas não é o Joca que você vai comprar na feira. Porque você tem um peixinho, você tem um King, você bota nome. Eu tinha um E ele que te reconhece, eu tinha um que ele era o Pelé. interage. Interage. Ó, eu tive o Pelé, eu tive uma carpa que era a Ilza Carpa. Ela cresceu, eu peguei ela desse tamanhinho. Ela ficou do tamanho do aquário. Aí eu soltei na raia da USP. Fui lá escondido, porque não pode, né? Fui lá escondido. Aos podres. Eu não tô contando isso. Assim, foi num sonho, tá, gente? Jamais aconteceu. Nunca aconteceu. Eu soltei lá na raia da USP, porque ela não fazia mais a volta no aquário. Olha, aí é maus tratos. Mas ela comia na minha mão. Ela me via, ela já vinha esperar eu dar comida pra ela. Na piscina. Na piscina? Mais ou menos a mesma coisa. Meu pai pescou o pacu veio na bacia lá vivo. Ai, muito bonito, ele é grande, não sei o quê. Lembra o nome do pacu? Não, eu tava na faculdade hoje. E a piscina tava verde lá, porque minha piscina às vezes ficava lá com infiltração, então ficava com aquelas algas e tal. E jogou o pacu lá dentro. Fica lá o pacu e acho que tinha uma carpa também. Um bagre, sei lá o que tinha. Aí ele cresceu, tal, e ele vinha comer na mão, não sei o quê. E aí chegou o verão, queríamos usar a piscina. E agora? Aí foi ele lá com um amigo dele tinha um lago, aí foi, jogou o pacu lá, pois ele ainda ia lá, ele jogava comida lá e reconhecia. Ai, muito engraçado. Sabe que a gente tem uma professora aqui que faz acupuntura em peixe, né? Tem esse livro aqui, o Reabilitação Animal, tem uma foto de um peixe com uma agulha no VG20 na cabeça. Que ela trabalha com acupuntura, ela faz em tudo, né? Tudo que é animal. E faz em peixe também. E funciona. Não, tá funciona. Super certo. Tá super certo. É igual... Falam que eu fiz também um curso de ultrassom rápido, né? Que hoje em dia é mais... auxilia até se for fazer um fast, alguma coisa assim. Mas ela falava que fazer ultrassom no peixe era ótimo, porque você não tem nada, né? Você não tem que usar gel, você não tem que... É mesmo, né? Já tá lá no meio, né? Exatamente. Ela falava, maravilhoso, né? Eu achava muito interessante a anestesia nos peixes, né? Nunca anestesia um peixe, mas eu sempre olhava assim e falava, nossa, gente... Mas como é que anestesia um peixe? Então, joga na água? Hoje em dia eu não sei bem como que tá, mas melhorou. Antes era óleo de cravo, que você sedava o peixe.
Hoje em dia se usa até o anestésico na água em fluxo, né? Para poder anestesiar e operar. Eu vejo muita cirurgia de silvestre do professor que foi da minha sócia também, porque ela também teve especialização em silvestre. E aí eu vejo às vezes ele postando, né, a cirurgia nos peixes. Teve um que ele tirou um tumor, acho que era uma carpa, que tirou um tumor, tudo. E eu acho o máximo. Tudo molhado, né? Tudo molhado em volta. Mas... E vejo também ele que operou minha jabuti. Minha jabuti teve retenção de ovo. Tentei com um conservativo. Quem que é esse médico? É o... Ele só faz silvestres? Só. Ele é conhecido como Puff. Ah, tá. Eu sei quem que é. Qual que é o nome dele? Alessandro, né? Alessandro. Uhum. E ele que operou minha jabuti. Exotic Pets. Exotic Pets. Isso. Né? E quem anestesiou ela foi o William Petroni, que infelizmente faleceu, acho que faz uma semana. Foi há pouco tempo. Foi essa semana. E ele que anestesiou minha jabuti também. Olha. E ela tava bem. Eu fui tentando conservar, mas eu vi que no negócio não ia sair. Eu falei, você acha que isso daí vira uma emergência? Aí eu marquei, operou. Não teve que transfundir, não teve que fazer nada. Em 10 minutos depois já tava voltando. Ficou um dia internado e foi pra casa. Foi em 2017. Tá ótimo. Bacana. Deixa eu só dar o crédito pra professora que faz acupuntura, inclusive em peixe, que é a Camila Marques, nossa amiga. Que só falar, tem uma professora, não, né? Tem que dar o crédito pra ela também. É bom, porque se aparecer um peixe, vou... Né? Inclusive tem um podcast nosso aqui, eu não vou lembrar o número do podcast, mas com a Camila Marques. É só fazer a busca lá no Ibratalks, vocês encontram o podcast com ela. Você tem uma casuística muito grande lá na clínica de doenças ligadas ao carrapato? Bastante, porque lá é interior, né? Então, nós temos, além da questão da mata, animais silvestres, de vida livre, temos a parte rural de cavalo, vaca, né? E querendo ou não, o controle de pulga e carrapato, eu não vou falar que é, assim, o mais eficiente. Que, nossa, o pessoal tem um melhor controle vacinal ainda nos dias de hoje, né? Uma melhor cultura vacinal do que a cultura do antipulga. Hoje em dia a gente tem os antipulgas que são bem eficientes, que são um comprimido. Mas as pessoas falam, dura um mês, dá cada 3. Dura um mês, dá cada 45 dias. Eu falo, gente... Precisa, doutora? Eu falo, assim a pergunta. gente, nós estamos num ambiente de desafio, né? Igual o pessoal que fala... mas eu passei remédio à base de fipronil. Fipronil, as pulgas estão usando igual lança-perfume. Nossa, e era tão eficiente antes. Era muito eficiente. Hoje em dia, lança-perfume pras pulgas. Uhum. Né? Elas só usam pra ficar drogadas. Eu cheguei nessa conclusão, não resolve nada. A fazer a festa, né? Virar rave. Entendeu? E aí o pessoal fala, mas... Eu falo, gente, e é um carrapato contaminado. E aí veio o pessoal que às vezes... E a Ehrlichia, a Babésia... Tudo. Ehrlichia, Babésia, Anaplasma. Eu acho que o maior casuística de transfusão de sangue é Ehrlichia e Anaplasma. Porque a Anaplasma chega muito... Anaplasma? Anaplasma. Nossa. Chega com muita rinorragia. Muita. E já peguei um caso de Babésia, assim, clássico, do bicho parecia uma canetinha marca-texto. Da hemólise. Caramba. Deu eu fazer PCR de Rangélia, mas você vir Babésia. Olha isso. E alguma recorrência com artrite, tem visto? Né? Ehrlichia causa... Ehrlichia e Babésia. Paralisia, Você tem visto? Eu adotei um cachorro que depois morou um tempo. Na verdade, assim, o cachorro veio, a ONG resgatou de um catador de papelão. Ele já tinha marca de atropelamento e tudo. E ele não estava andando. E ele foi levado para a clínica. Radiografaram, não tinha nada. Na época eu não estava, naquele fim de semana, eu tinha ido fazer uma prova de mergulho ainda por cima. E quando eu voltei, ele ainda não estava andando, tudo, mas... E tava plaqueta baixa e tal. E a gente fez a primeira dose do Midocarb, que é o tratamento para Babésia. Gente, questão de 48 horas o cachorro estava andando de novo. Então, eu vejo muito.
é o bicho que trava, né? Não só parar de andar, mas ele dá aquela travada, dor em coluna, dor articular. O baço aumentado, tem uns que ficam até com sequela, né? Não volta mais ao normal. E, às vezes, as pessoas falam, mas não cura a doença do carrapato. Cura. Ou você não tratou cercando todo mundo, Babésia, Ehrlichia, protozoário, bactéria, né? Que eu falo, é assim, tem 312 doenças do carrapato causadas por bactéria e protozoário. Então, o tratamento, às vezes, vai ser o mesmo, né? Só que você tem que cercar as duas coisas. E aí, as pessoas acham que porque já teve, aí teve de novo é porque não tinha tratado. Não, pegou de novo. Ou tinha alguma outra doença subclínica. Então, tratou só a bactéria. Então, para você ter uma ideia, há muito tempo atrás, o ciclo que fazia de dox era 14 dias, né? Depois passou para 3 semanas. Agora está em 4 semanas. Hoje, né? É 28. E teve eu dei uma aula com uma galera do centro, que a gente tem aluno de todo lugar, né? E teve aluno do Campo Grande que está fazendo 35 dias. 5 semanas. Então, olha. E tem uns que você tá tendo que associar com a doxy com a Enro. Com a Enro? Enrofloxacina. Mas o imizol você faz sempre. Pessoal, tem gente que não faz porque tem medo. O problema é que as pessoas querem fazer o imizol em casa. As pessoas querem fazer o imizol e não explicar para o tutor os riscos. Mas eu acho que faz o imizol e deixa umas horas na clínica. Mas é o que eu faço. Faz o protocolo, faz a atropina antes, faz o imizol depois, monitora. Não, eles ficam pelo menos umas 4 horas ficam na clínica. É o que eu faço lá. Porque quando dá a reação é meio que imediata, Exatamente. Né? E aí as pessoas não entendem isso. Mas você faz imizol? Gente, tem que fazer. Se você não faz, você não... Muitas vezes você não pega completo. No PCR. Primeiro que não tem teste rápido, né, para Babésia. Depois que às vezes você não pega no PCR porque a amostra que você pegou não tinha circulante. Isso quando não tá no sistema nervoso, né, na medula e tudo mais. E é isso que o pessoal não entende. Mas o PCR deu negativo. PCR também dá falso negativo. Pode ser falso negativo, Entendeu? A própria sinomose. Você faz 300 testes, não dá. Você colhe líquor. Não dá. E tem. E tem todos os sintomas. Tá tudo... Então, assim... e aí as pessoas têm medo. Gente... Mas eu suponho que seja mais, hoje em dia, uma Ehrlichia do que uma sinomose, né? Eu estou enganado? Depende, às vezes Aqui em São Paulo a gente quase não tem mais sinomose. Lá, não tem parvo, depende. Não. Sinomose, parvo, corona, hoje, olha, é secundário. O que nosso problema lá a gente tem. Tem o caso, principalmente nos bairros mais afastados, casos altos índices, principalmente sinomose agora no inverno, né? E a parvo no verão, as chuvas. E tem, o problema é que a gente não tem onde internar. Tem um lugar em Bragança que interna infecto. E teve um ano que a gente teve surto. Atibaia, Bragança, Mairiporã. Quando eu me formei era surto. Mas anos, não foi assim, teve surto esse mês. Não, 3, 4 anos seguidos de surto. Terrível. E assim, eu falo, parvo hoje em dia, antes parvo matava mais. Hoje em dia você consegue dar um suporte, ou numa internação, ou aquele esquema, vai trazer todo dia, a gente vai no carro, vai medicar, ou vai deixar uma sala só para isso, a gente medica, sai passando fogo na clínica, sai jogando desinfetante em tudo. Vassoura de fogo, o que eu fiz de vassoura de fogo. Porque veterinário é doido e sai tacando fogo em tudo mesmo, até se bobear nas cadeiras da recepção, que é de plástico. A gente tava falando essa semana, dá um sustinho assim, o vírus morreu. E a gente consegue dar esse suporte. Porque a parva, ela não fica tanto tempo no ambiente, né? A sinomose que fica, né? A sinomose, fica lá 1 ano e meio, lá, presa. E então, você consegue dar esse suporte. Então, eu falo, hoje em dia, parva, a cada 10, 7 você consegue salvar.
Sinomose, 50-50, porque você depende muito. Você pode entrar com todos os tratamentos possíveis para sinomose, todo o suporte possível. Protetor de neurônio, imunoestimulante, o anticorpo lá, o sinoglobulin da vida. Vai depender... Ainda se usa sinoglobulin? Nossa, é antigo, hein? Se usa. Ainda existe. Usa bastante? Usa bastante? Ou é alguma coisa que tá meio de lado? Olha, se eu posso entrar no protocolo, eu uso. Uhum. Eu tô perguntando isso porque eu usava na clínica, mas faz 30 anos. Nessa época, tinha uma farmácia veterinária, ficava na Praça da Sé, chamada-se Farmavete. Farmavete, eu lembro da Farmavete. Porque não tinha medicamento veterinário. Não. Mas o sinoglobulin vendia ou na Farmavete, acho que também vendia na Rua São Caetano. Tinha uma Agrodor, alguma coisa assim. Agrodor? Agrodor, acho, não era? Não era Agrodog, não? Não, acho que era... Porque vendia produto de agro. Ah, tá, não. Então não. Acho que era Agrodora ou Agropan, uma coisa assim. Logo que você... Na Rua São Caetano, em São Paulo, é a Rua das Noivas, né? Uhum. Era, pelo menos. Não sei se é ainda. Ainda é? Oh, você passa lá, tá cheio de vestido de noiva lá. Né? E ali tinha a Agrodora, logo no comecinho. Vendia lá, não sei se era Agrodora ou Agropan. Vendia lá e vendia na Farmavete. Olha, não tinha farmácia veterinária. Mas, verdade. assim, não é uma coisa que eu vou falar, você tem de baldes na clínica? Não, a gente começa tendo 2 frasquinhos. Tem o caso? Aí a gente encomenda pro cliente. Porque tem que conservar em geladeira, não é? Continua sendo em geladeira. Não sei se mudou a bula, mas desde que eu me formei, de 1 a 2 ml quando já tem sintoma. Né? Cada 24, 48 horas. Aqui em São Paulo tem pouco, pelo menos na região que eu tô, é muito pouco sinomose. Aí a gente pega, ainda tem altos casos, mas assim, vamos dizer, carro-chefe, doença do carrapato. Acho que lá no sul deve ter tido muito sinomose, né? Muito, eles ainda estão com surtos. Muito. Imagina se situação. Nossa, gente, é você pôr um monte de gente com Covid dentro de uma sala. Não, e a gente tem que imaginar o seguinte, ó. Teve tudo isso, os colegas veterinários, a gente pensando nos colegas, eles perderam muita coisa, perderam clínica e perderam os pacientes. Eles estão sem pacientes. Quer dizer, muitos vão ter que mudar de profissão se bobear. Vão ter que mudar de ramo, mudar alguma coisa, porque perderam Imagina tudo. Você começar do zero, uma clínica que não é barato, com poucos pacientes. Né? Não, é terra arrasada, né? Terra arrasada. E muitos dos que sobreviveram também, que não estão aí no meio desse surto agora que está tendo, foram transferidos para os outros estados porque não tinha espaço físico, né? Porque ainda tinha muita água, não tinha espaço físico. Nem para a pessoa, nem para os animais. Não tinha. O pessoal, mas os tutores ainda não foram procurar. Gente, por isso que eles estavam catalogando tudo, porque não tinha. Eu falei assim, tem que exportar. 90% do estado foi para debaixo d'água, não tem espaço físico. Né? Você tem que empilhar o pessoal. Como você vê a chegada dos planos de saúde na medicina veterinária, na clínica de pequenos animais? Hoje em dia, lá em Atibaia, tem pouquíssimos lugares que aceitam. Sei. Por quê? O custo pra gente, né, ainda é muito alto. Para nós que somos pequenas clínicas, então a gente não compra em volume, a gente não tem isenção de impostos, então é muito imposto, muita coisa que a gente paga. E aí o que o plano de saúde paga, às vezes não cobre o nosso custo. E aí isso se torna injusto porque eu tenho que, pelo menos, cobrir isso com o tutor. E eu imagino, o tutor já paga um plano, ainda tem que pagar essa diferença. E lá em Atibaia, como funciona? Como a gente tem essa parte de veterinários de plantão, tudo, e são clínicas que são pequenas, né? A gente não é igual São Paulo, né? Que as clínicas pequenas são grandes. Uhum. Muitos veterinários são apenas comissionados, você não contrata. Não tem como você contratar. O máximo que você consegue é um RPA, alguma coisa assim. Mas não tem coisa fixa. Como é que eu vou aderir a um plano de saúde que me paga tantos reais numa consulta e eu ainda pago uma porcentagem pro tutor, pro meu funcionário? Então, isso se torna inviável,
Porque o valor que eles pagam é muito baixo. Não te procuram por isso. Ninguém bate lá e fala, doutora, você atende plano? Procuram, eu falo, ó. E eu explico, eu jogo a real pro tutor. Eu falo, ó, eu não atendo, porque pra gente acaba não valendo a pena, por conta disso, né? Às vezes o que acontece é esses seguros, né? Tem uns seguros ou bancos que pagam o valor integral. Eles ligam, a pessoa fala, eu preciso passar no veterinário. Acho que o Itaú tem isso. Eu já tive isso daí no Itaú. Aí eles ligam e falam, meu cliente tá ok, aí vai passar em consulta, eu vou fazer o Pix da consulta. Ele paga a consulta, valor integral, e os exames é por conta do... Pra nós tá tudo bem. Do tutor e tudo bem, entendeu? É isso que acontece. E eu não sei se em São Paulo a padronização de valor de consulta é bom. Então, tipo, então, no bairro tal, a consulta vai ser, sei lá, R$100. E todo mundo é meio que por igual. Em Atibaia, a gente tem muita diferença de um pro outro. Tem quem cobre 100, tem quem cobre 40, tem quem cobre 50, tem os domicílio. Então, isso acaba gerando dificuldade na hora de você aderir. Então, algumas pessoas que aderiram aos planos de saúde, às vezes passam meio que no particular com a gente, mas às vezes os laboratórios atendem o plano. E aí, ou a gente coleta, e aí tem a taxa da coleta, põe que lá que é pelo plano de saúde, e aí cobra-se, a gente não cobra o exame e o laboratório cobra direto do plano de saúde, ou o laboratório que recebe para fazer a coleta, a gente faz a requisição, coleta lá pelo plano de saúde. E é isso, né? Mas aí essa parte de cirurgia e internação, eles acabam não tendo uma abrangência tão boa. E que nem internação. Os lugares que tem internação, eles não vão ter também uma padronização. Eu não sei realmente como funciona em São Paulo. Eu sei, por exemplo, que uma UTI, ela vai ser, sei lá, R$1.500 e vai estar incluso determinadas coisas, né? Vai ficar um outro exame para fora. Né? Mas aí já tá incluso praticamente tudo, até oxigenoterapia. Tem lugar em Atibaia que vai cobrar a diária com medicações básicas, de pirona, Buscopan, um antibiótico e tal. E vai ficar medicações mais caras. O restante tudo por fora. Por fora, né? Só que eu acho isso injusto, porque não é todo paciente que vai usar a fluidoterapia. Não é todo paciente que vai usar o antibiótico. E aí fica um valor grande por coisas que talvez ele não use, e aí eu tenho que cobrar de outras que Alguém tem VM lá? Ventilação? Não. Você tem que mandar para São Paulo. Tem que mandar para São Paulo. Eu tive um caso recentemente que a gente ia transferir por ambulância. Para trazer. E eu liguei em vários lugares e não tinha vaga. Só tinha um lugar que eu consegui com vaga, né? Porque o resto estava ocupado. Eu liguei no hospital de onde eu me formei, né, pela pós. Eu liguei liguei na VET Suporte, liguei num outro e não estavam ocupados. Porque eu não sei se é dois ventiladores que acaba tendo. Então, né? Essa semana, a responsável pela internação lá, implorando para comprar outro. Custa caro, viu? Deve estar mais ou menos uns 140 mil. Nós temos 2 e, invariavelmente, os 2 estão ocupados. Ela veio essa semana. Não dá mais, não dá brava. A gente é assim, porque, com a bomba de infusão. Você fica... às vezes fica uma semana sem usar nenhum dos 2. Aí, de repente tem que usar tudo. Chega no domingo, vem 2, 3, chega de ambulância, né? Então, ela ainda teve o cuidado de ligar para saber, mas tem gente que chega e manda direto. E aí você é obrigado, você acaba dando um jeito, né? Mas lá a gente tem do aparelho de anestesia, né? Que não é o ideal, mas eu tenho o aparelho com o ventilador. E muitas vezes, dependendo do caso, a gente tá ventilando ali no ambu, né? Enquanto isso... Até cansar a mão. Vai trocando e tá tudo bem, né? Igual reanimação. E a gente vê isso, que não temos, até pela questão do custo. Porque você não é só
o aparelho. Você tem que ter gente capacitada que saiba mexer no aparelho. Sim, mas a gente fez um treinamento fantástico. A gente contratou, né? E eu vou falar, a gente tem também um pouco de dificuldade em encontrar pessoas. Eu faço escala da clínica. Sim. Então, é difícil você encontrar pessoas, primeiro, pessoas e pessoas capacitadas, né? Assim, com prontas, pessoas bom prontas. senso, prontas para aquilo que a gente tem, que é cetoacidose diabético, o paciente renal descompensado, fazendo reposição de cálcio, de potássio, né? E lá também, a gente estava nessa situação com bomba de infusão. Por quê? A gente tava com 3 bombas de infusão, mais uma de seringa. Teve dia que a internação estava daquele jeito, né? Marasmo. E, de repente, você tem... 5, 6. Você tem que fazer revezamento de bomba, né? Aí você usa aqueles fluxômetros ou de equipo ou o extensor com fluxômetro para tentar controlar um paciente maior. Todo. E aí, para você que é da área, é um... E aí a gente tava... Aí, aproveitando, né, que teve a feira, compramos mais 2 bombas de infusão, né? Uma, inclusive, com as duas com um aquecedor de equipo, né? E comprei mais um monitorzinho, né, para o paciente da internação. Porque a gente falou, agora não tem jeito. Vai ter dia que vai ficar parado? Vai. Mas já está necessitando disso. E é justamente, a gente vai dando um jeito até a hora que a gente fala, não dá mais. Você não pega nada incomodado. Prefere comprar. Preferimos. Porque o comodato, ele te pede um mínimo mês. E lá é muito... Não necessariamente vai ter. Muito variável. Muito variável. Né? Não tem essa constante. Então, pra gente acaba valendo a pena fazer o investimento em si. E fica permanente. Tá tudo bem. Deixa eu te fazer 3 perguntas e você responde o que vem na tua cabeça. Tá? Um desejo. Nossa. Um desejo de conseguir responder essa. Seria mais ou menos isso. É que assim, eu penso que o meu desejo é eu conseguir que não vou falar que a minha clínica seja a melhor ou a maior, mas que eu consiga prestar um melhor serviço dentro daquilo que a gente tem. Eu quero continuar, assim, tendo essa questão do esforço. De se a gente pode, a gente vai fazer tudo o que for possível. Ai, mas metade dos veterinários já teria desistido. Mas se a gente tem uma chance, por que não? Né? Legal. A segunda é o futuro. O futuro, provavelmente, mais alguns cursos. Eu vou terminar e vou pro congresso de anestesia, mas talvez mais uma pós. Tá. Não esquece do Ibra. E em homenagem ao nosso patrocinador, pensa num livro para você indicar para o pessoal. Pode ser de qualquer coisa, até científico. Livro? Olha, eu vou falar um livro que foi muito difícil de eu achar. Não tem mais nenhuma edição, assim, eles não produzem mais no Brasil e não tem nem atualização. Que é o de eletrólitos do Di Bartola. Esse livro é sensacional. É o livro. É o livro. Agora chegou a hora de você fazer o teu jabá. Ou seja, como é que o pessoal te encontra, onde que é a tua clínica, como que o pessoal faz para levar o bichinho lá. Bom, a gente está em Atibaia, né, na Alameda Lucas Nogueira Garcês, 3158. Vocês encontram a gente no nosso Instagram, que é Clínica Tantas Patas. É o que vai ter uma patinha colorida, porque existe uma em Portugal só. Então, não é a da patinha azul, é a colorida. E o nosso WhatsApp, né, que é o 11 97049 6766. Bacana. Vai estar aparecendo aqui embaixo o teu WhatsApp, né, pro pessoal. E eu queria agradecer bastante a tua participação aqui. Eu que bem bacana. O convite, foi muito bacana. Legal. Agradecer o Cláudio. Obrigado também.
Bacana. E, bom, espero contar com você em outras ocasiões aqui também. Sempre que quiserem, vocês podem falar comigo, a gente bate um papo. Desenterra algumas coisas, tipo trote, coisas da infância, né? Tá certo, tá certo. O trote não é bem na minha infância, Bacana. já estava adulto. Mas fez parte Sim. de um bom tempo. Legal, então. Gente, vocês esqueceram, né? Não esqueçam o Peteleco no Positivo, que é super importante pra gente. E com esse papo muito bacana, não esqueça de compartilhar, porque foi muito legal, a gente foi.